Aí, onde é que a gente tem o disjunct aí? Ou o adjunct? Cri. Then? Então, esse Eu acho then... que é o then. Nossa. Então, Ah, acho que vazou. Então, ó. Mas o then tá sozinho aí? Não. Every now and then. Every now and then. Então, todo esse pedaço aqui, ele vai ser o adverbial. Nossa. Every now and then I get a bit of the lonely and you never come around. Então, a gente tem dois aqui, ó. Tem dois. E os dois são adjuncts, porque eles fazem parte da frase. O every now and then seria when. Uhum, sim. Aliás, e o never também. Né? E o never também. Então, every now and then, então você tem essas duas partes. Aí o and, aqui que eu poderia ter colocado, ele é um conjunct. Ele está ligando essas duas frases aqui. Também poderia estar indicado aqui. Ele é um conjunto. Então a gente tem essas questões aí do then, never, then, certo? E aí a gente tem os conjuntos e os conjunctions, então and, or, but, eles podem funcionar como as próprias palavras que ligam. Can function on their own linking words. The important difference between a conjunction and a conjunct is that while there can be two conjuncts in a sentence or a conjunct and a conjunction, there can never be more than one conjunct in a sentence. Ok, o que eu estou falando aí? Você pode ter vários conjuncts na frase. Conjunct, lembrando que conjunct é quando a gente fala de conjunct, a gente está falando de sintaxe. Conjunction, a gente está falando de morfologia, certo? Mas toda conjunction, ela vai ser um conjunct. Só que você só vai ter uma conjunção numa frase, porque está ligando uma frase na outra. Como assim? Vamos colocar um exemplo. Olha só. De novo aquela frase do cachorro. The dog was obviously friendly, but it was afraid of us. Conjunction. Você está ligando essa frase com outra. The dog was obviously friendly, yet it was afraid of us. Tem um a mais aqui. Conjunct é um conjunto. Por quê? O yet ele tem outra função. Lembra que ele pode ser um advérbio também? Então, quando você vir um advérbio e esse advérbio tiver função de conjunction, de conjunção, se um advérbio, de novo, bem fácil isso. Se um advérbio tiver função de conjunção, ele é um conjunct. É a maneira de matar essa definição. Tá? De novo. The dog was obviously friendly. Yet, all the same, it was afraid of us. Não sei porque colocou o aqui. Two conjuncts. Então, você tem dois conjuncts aqui. Os dois aqui estão ligando a frase. O yet é um conjunct. O all the same é outro conjunct. Mas eles dois têm a mesma função de conjunção. Então, é a conjunção só. Tudo bem? The dog was obviously friendly and yet it was afraid of us. Você tem uma conjunção, que é o and, e tem um conjunct, que é o yet. Mas os dois funcionam como se fosse uma conjunção só. Mas você pode falar, você não pode usar duas conjunções, por exemplo, and but. O cachorro, the dog was obviously friendly, and but it was afraid of us. Fica meio estranho. E mais, ele tinha medo de nós. Não funciona muito, não funciona em português, certo? Aí vamos... Aquele exemplo do or, não é? Isso, é a mesma coisa que o or. Você pode voltar um slide? Claro, só para volta, sim. Isso. Nessa frase de the dog was obviously, esse and yet, a gente poderia pegar aquele exemplo do or e qual que era a outra que estava na frente? Or, Sim, aquela... on the other hand. É a mesma coisa. Isso. Or else? Or else, isso, or else. Então você tem, mesma forma, você tem dois conjunctos aí, mas os dois funcionam como um conjunction só. Você só vai considerar um como conjunction. Tá? E aí, para pontuar os conjuncts,
você separa por vírgulas também, da mesma forma que o outro. By the way, have you seen Jenny recently? O que quer dizer by the way mesmo? A propósito? A propósito. Tem a música lá do Red Hot Chili Peppers, né? In that case, I'll leave the office. Neste caso, I will leave at once. Isso. I'll leave the office at once. Esse at once aqui, ele é um adverbial, mas ele não é conjunct. I could, however, stay if you want me to. However, também é um conjunct. E aí você não é obrigado a usar as vírgulas. Como are not, however, always needed. For example, so, then, yes, therefore. So, the baby was crying, so I pick her up. So, that's what they're trying to do. Então, o so aí quer dizer o quê, então? Acabei de falar a resposta, tudo bem? Deixa pra lá. Eu ia falar mesmo. Então, so pode ser então, né? Então, a gente usa o so. Aí tem a pergunta. Conjunto versus conjunctus. Qual a diferença dos dois? Tá na tela. A conjunção está dentro de morfologia e a conjunct está dentro da sintaxe. Isso, é isso aí. Aí tem os exercícios para vocês, estão nesse link aqui. Eu coloquei para vocês no Classroom e as references, lógico, estão no livro está no livro do Yu, que vocês já conhecem bastante aí. Tudo bem?